mais uma aula de transtornos ansiosos, no caso, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. E é assim que eu vou me referir a todo esse texto, transtorno de ansiedade generalizada, ao longo da aula. Então, TAG. Eu sou o Dr. Lucas Fantini, eu sou psiquiatra forense e sou professor aqui no Psiquicurso. Teria outras questões para colocar aqui também, mas não há necessidade. Vamos seguir. O que você precisa saber nesta aula? O que é uma ansiedade funcional, a definição do TAG, o principal sintoma do TAG, sintomas físicos do TAG, uma questão exemplo na qual eu não tenho resposta, nós vamos apenas exemplificar, o quadro clínico do TAG, a epidemiologia e algumas cifras, comorbidades do TAG, diagnóstico diferencial, tratamento e aí sim algumas questões a qual eu vou responder com vocês. Uma é do Psiquicurso 2020, a outra da BP 2020. Vamos seguir? Ansiedade funcional, definição de TAG, principal sintoma, sintomas físicos. Você vai ver que ao longo das aulas de transtornos ansiosos, eu fundamento alguma questão da ansiedade. Então, sempre volto a alguns pontos importantes da ansiedade. Então, a ansiedade funcional é comum a todas as pessoas, nós necessitamos dela. Há um aumento de produção e motivação, então isso é desejado. Lá na aula de fobia social ou transtorno de ansiedade social, vocês lembram que na ordenada nós tínhamos o desempenho e embaixo o estresse. Então nós precisamos de um certo estresse para conseguir desempenhar de forma adequada. Então a ansiedade, quando nós conseguimos dominá-la, nós entramos num estado de flow, de uma produção adequada, a ponta entre o desempenho e o estresse. Ela é uma proteção para nós lutarmos ou fugirmos, então todos os seres humanos nessa terra bem adaptados têm algum tipo de ansiedade. É ela que nos move. Se você não tivesse ansiedade, você não estaria aqui assistindo essa aula, se preparando para a prova de título que você vai ser aprovado no final do ano. Quando então que ela é patológica? Quando ela traz um importante sofrimento ao paciente e prejuízos significativos. Normalmente ela paralisa o paciente ou então ela ativa o paciente. Numa crise ansiosa ele pode ficar tanto paralisado quanto ativado de forma desorganizada. Então, quando que nós temos uma ansiedade disfuncional? Esse filme, eu vou dizer para vocês, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, eu não consigo assistir nem o filme de Woody Allen, então isso eu já tentei várias vezes, não chego nem no primeiro terço do filme, mas vou indicar para vocês. Essa frase eu acho muito interessante, não sei de onde eu tirei, eu busquei para fazer essa aula, mas de fato não sei de onde foi. Talvez seja até eu mesmo que tenha falado. Eu vivi uma vida horrível, a maior parte do qual jamais aconteceu, pois o paciente ansioso vive no futuro, aqui, enquanto o presente é aqui. Então ele bola um futuro, muitas das vezes catastrófico, negativo, nihilista, pessimista, derrotista, e nada disso acontece. Veja bem, se você é uma pessoa ansiosa, está sempre construindo um futuro catastrófico, anote esse futuro e veja quantos desses futuros que você programou, você ou seu paciente, se concretizou? Você terá uma surpresa. Então, o que acontece com essa ansiedade disfuncional do paciente com algum transtorno ansioso é que esse futuro que ele constrói, que ele ainda não viveu, ele é catastrófico. Então, ele não vive a vida que é aqui no presente, ele vive ali no futuro e quase sempre de muita dor. Então, ansiedade disfuncional. Definição do TAG, ele é considerado um transtorno crônico, anotem isso, não deixe de saber que ele é crônico. Ansiedade excessiva, uma preocupação desproporcional em circunstâncias do dia a dia. Então, o paciente está sempre tomado por uma ansiedade e uma preocupação desproporcional em relação ao seu futuro, com todas as situações e circunstâncias do seu dia a dia. Ele tem uma dificuldade em controlar essa ansiedade e apresenta sintomas físicos. Então vamos lá. É uma preocupação claramente excessiva, invasiva e de difícil controle. Então a base é isso, uma ansiedade excessiva em várias circunstâncias da vida, onde ele não consegue controlar. Todos nós somos ansiosos, mas de alguma forma nós conseguimos usufruir de forma adequada da ansiedade e ter um mínimo controle. O paciente com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, essa ansiedade é desproporcional, em vários pontos da vida ele não tem as rédeas dela, não tem o controle dela.
e, obviamente, isso causará sofrimento e prejuízo significativo. Além disso, sintomas físicos, certo? Então, aqui está um resumo do que seria o TAG. Principal sintoma do TAG, quando isso piscar na prova para você, você já atente-se para ser o TAG. Então, preocupação excessiva e difícil controle. Acabei de dizer isso para vocês no slide passado. Então, é aquele paciente que está sempre preocupado com as contas a serem pagas, o casamento, o filho, a quantidade de dinheiro, o corpo, o trabalho, etc. Então, é como se ele, por o dia inteiro, ele ficasse preocupando com o futuro dessas várias circunstâncias. É óbvio que nós devemos nos preocupar, mas não de forma excessiva. No entanto, o pobre paciente com TAG, ele não tem um controle dessa preocupação excessiva, dessa expectativa apreensiva negativa desse futuro. Ele perde as rédeas deste pensamento. Então, esse é o principal sintoma. Apareceu na prova para você, atente-se. E os sintomas físicos? Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Aqui eu copiei ipsiliteris do DSM-5. Fatigabilidade, dificuldade de concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Vou sair de cena para você fazer um print screen disso e ao longo da semana você retomar e decorar esses 6 sintomas físicos do TAG. Tá bom? Para ficar um pouco mais ilustrativo, vamos ver novamente. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, mais fatigabilidade, dificuldade na concentração ou sensação de ter branco na mente, irritabilidade, dores musculares e dificuldade de conciliar o sono. Então são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Não precisam... Eu vou sair de cena para vocês fotografarem também e ficarem nomeando esses 6 sintomas físicos, apesar da insônia não ser um sintoma físico, mas é colocado no DSM-5 como tal, para você saber quais são os 6 do TAG. Certo? Antes de seguir, coloquei um como a bola da vez. Não caiu o TAG ainda nas nossas questões discursivas abertas. Então, vamos nos fundamentar de forma adequada na hora da prova o que seria um TAG. Então, vamos estudar de forma também positiva, entendendo que isso pode ser cobrado e que você vai entender, vai saber, vai compreender que é isso que está sendo cobrado de você. Certo? Então, vamos lá. Questão exemplo Psiquicurso 2021. Essa questão foi bolada por nós para vocês terem dimensão de como poderia ser cobrado. Paciente de 44 anos, sexo feminino, psicólogo queixa preocupações, tristeza, cansaço e insônia, sintomas físicos, há mais de um ano e que vem piorando. Relata que sempre foi extremamente ansiosa e preocupada, olha a dica, e que no último ano tem se sentido mais preocupada em função da filha que vai se casar no altar. Que bom que ela vai se casar no altar. Acha que se esse casamento não der certo, vai deprimir. Não sei quem vai deprimir, se vai ser a filha ou se será ela. Alega que não consegue controlar sua angústia, então preocupação excessiva e a falta de controle das rédeas dessa ansiedade. E que passa várias noites acordadas, a questão da insônia ou da dificuldade de conciliar o sono. Preocupada e pensando. Diz que nas semanas de prova costumava ter, palpitação, suor no corpo todo, diarreia, calafrios e certeza que ia enlouquecer na prova. Fantini, peraí, e esses sintomas aqui? Daqui para cima eu entendi que é um TAG, mas e esses sintomas? De quê? De pânico, palpitação, suor no corpo todo, diarreia, calafrios e certeza que ia enlouquecer na hora da prova. E aí, o diagnóstico é transtorno do pânico? Não é! Eu posso ter um ataque do pânico dentro do TAG. Lembre que para eu ter um transtorno do pânico, eu preciso ter uma preocupação excessiva de ter novos ataques e mudar o meu comportamento. Ter uma mudança desadaptativa e significativa em vista de ter medo de ter outro ataque do pânico. Então, que fique claro para vocês, eu posso ter um ataque do pânico dentro do TAG ou de outros transtornos ansiosos ou até depressivos. Certo? Então, a questão aqui seria TAG. Não tem resposta, é só para nós treinarmos
e essa pegadinha para vocês. Lembrando então que pânico pode acontecer com ataque em vários transtornos. Quadro clínico do TAG. As características essenciais: ansiedade e preocupação contínua e excessiva e uma tensão e uma inquietação motora. Então, ansiedade, preocupação contínua, aquela falta de controle e uma questão física muscular. Interfere, obviamente, em outros aspectos da vida da pessoa e deve ocorrer por pelo menos 6 meses. Então, que fique claro para o TAG, 6 meses. A tensão motora mais comum: tremor, inquietação e cefaleia. Então, tenha isso aqui na manga, tá? Com a carta na manga. Tremor, inquietação e cefaleia são as tensões motoras mais comuns do TAG. Então, como que acontece com esse paciente? Ele busca por um atendimento clínico primeiro com uma queixa somática, por exemplo, a diarreia, uma cefaleia, uma enxaqueca. Então, primeiro ele roda nas clínicas. Alguns conseguem absorver, se apropriar de um diagnóstico de TAG condenado pelo bom clínico, mas tem uns que não aceitam e vão rodar e rodar nessas questões clínicas e até cirúrgicas atrás desses sintomas, que na verdade é de um TAG e não de uma patologia somática, certo? Epidemiologia e algumas cifras trazidas do Kaplan. Fantini, eu estudo no DSM-5 ou estudo no Kaplan? Nos dois, mas vamos escolher um, vamos eleger um material para nós pensarmos nas cifras. Aqui foi o Kaplan. Então vamos lá. Condição bastante comum, não se esqueçam disso. Prevalência em 12 meses de 3 a 8%, ao longo da vida de 5%. Quando que ela se inicia? Fim da adolescência ou início da fase adulta. E não raro adultos mais velhos são acometidos. Isso aqui pode ser uma pegadinha na sua prova. Dizer que acontece em adolescente, adulto jovem e que estaria excluído em adultos mais velhos. Não, senhor. Não raro eles são acometidos. Mulheres 2 para homem 1. Então, 2 mulheres para homem 1, certo? Repetindo, né, que apareceu depois, 2 mulheres para um homem. Comorbidades. Aqui eu trouxe uma cópia do que estava no Kaplan. É provável que o transtorno de ansiedade generalizada seja o que coexiste com mais frequência com o outro transtorno mental. Então, olha aí, essa comorbidade alta do transtorno de ansiedade generalizada, do TAG. O Kaplan traz de 50% a 90% tem outro transtorno mental. Mas vamos ficar com quais na nossa mente? 25% experimentam transtorno do pânico, por isso aquela questão foi trazida para vocês. E a percentagem adicional alta de transtorno depressivo maior. Toda vez que eu colocar em itálico, é porque foi trazido do Kaplan. Então, vamos ter em mente que 1/4 dos pacientes com TAG tem transtorno do pânico. Mas muita atenção na vida, no seu consultório, com você, com seu paciente, na prova. Não é porque o paciente tem um ataque do pânico que ele terá um transtorno do pânico. Prestem atenção. Eu tenho TAG com ataques do pânico. Se eu passo a ter medo de ter novos ataques, a sensação de que eu vou ter novos ataques e mudo o meu cotidiano, me desadapto na minha funcionalidade, aí eu tenho uma comorbidade com o transtorno do pânico, tá? Dê uma paradinha aqui, abra o seu DSM-5, seja ele em PDF, seja ele físico, e dê uma olhada no transtorno do pânico. Você vai ver que primeiro nós temos os critérios A, e depois ele faz essas duas ressalvas para nós termos o transtorno do pânico e não só o ataque. Dá um pulinho lá e volta. Foi? Ok. Temos também comorbidade com fobia social, ou TAS, transtorno de ansiedade social, e fobia específica. O Kaplan traz também distimia e TUSPA, transtorno por uso de substância psicoativa. Fantini falou demais. Guarda então transtorno do pânico e TDM, transtorno depressivo maior. Vamos seguir. Diagnóstico pelo DSM-5. Vou repetindo, pessoal, porque isso tem que ficar na nossa cabeça, não é isso? Ansiedade e preocupação excessiva, presente na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. 6 meses, questão de prova. Em diversos eventos, atividades, várias circunstâncias, difícil controle de preocupação, obviamente, traz um sofrimento, prejuízo e sintomas físicos. Então, o paciente fica apreensivo, ansioso, angustiado, preocupado, não controla isso e apresenta a tensão e os sintomas físicos. Quais são? 3 ou mais. Aqui ficou fácil, metade de 6, 3 ou mais.
Inquietação, nervos à flor da pele, já falei, cansaço, fatigabilidade, dificuldade de concentração e brancos na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono, que pode vir também como dificuldade em conciliar ou manter o sono ou sono insatisfatório e inquieto. Tá? Uma ressalva aí do DSM-5. Então, precisa de 3 destes 6, certo? Esse é o nosso critério diagnóstico pelo DSM-5. Vamos para uma questão conceito. Se eu fosse você, eu parava, vai lá no DSM-5, leia novamente os critérios, as características que corroboram o nosso diagnóstico, isso é importantíssimo, eu sempre vou falar isso para vocês. Questão conceito ABP 2020. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é caracterizado por ansiedade, preocupação excessiva, expectativa apreensiva, ocorrer na maioria dos dias, com diversos eventos ou atividades, várias circunstâncias, tais como desempenho escolar, profissional. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais sintomas de uma lista de 6, que inclui inquietação, sensação de estar com dedos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade de concentrar-se, branco na mente, irritabilidade, tensão muscular. Pessoal, ele trouxe toda a característica do TAG, tá? A BP, no ano de 2020, ela colocou um enunciado gigantesco. Então você vai ver, pode dar uma pausa e ler, que aqui está toda a descrição do que seria o TAG. E olha o que ele me pergunta. A duração da expectativa apreensiva e a presença de sintomas no período anterior ao diagnóstico deve perdurar por um período mínimo para que o diagnóstico seja firmado. Ou seja, ele quer saber o tempo que eu preciso ter esses sintomas. Preciso colocar isso tudo. Para nós foi ótimo que você vai revisar. Leia de novo a questão para você entender o que é TAG. E ele me pergunta, por quanto tempo dura? Poxa, coisa simples, né? Lá no DSM-3, ele saiu de 1 mês e entrou para 6 meses. Então, lá atrás ele foi trocado. Hoje, então, nós temos 6 meses para diagnosticar o TAG. Bolinha da vez, 6. Bola de sinuca, 6. Ok? 6, 6, 6. Meia dúzia, 6. TAG, 6. Vai! Diagnóstico diferencial, deixo para vocês aí uma tabela, não vou ficar falando na cabeça de vocês. Façam um print screen, eu vou dar uma saída, fiquem à vontade. Tá? Muita atenção para a questão da depressão, do TEPT, do TOC, fobia social, fobia específica, então os transtornos ansiosos em geral, benzodiazepínicos também, barbitúricos, tabaco, as drogas, ou seja, vários transtornos podem ser um diagnóstico diferencial do TAG. E lá na ponta também, intercorrências clínicas. Muita atenção, ok? Printou? Vamos seguir. Tratamento, então, do TAG. As principais abordagens são TCC, de apoio orientado ao insight. Então, tem a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de apoio e orientada ao insight. As principais técnicas utilizadas são o relaxamento e o biofeedback. Então, é importante você citar isso na prova, caso isso caia na sua questão discursiva. Difícil aparecer para você na questão objetiva, tá? Mas deixei para vocês a psicoterapia. Temos também o tratamento não farmacológico. Isso aqui está na moda, tá? Vamos estudar meditação mindfulness, porque isso está na moda. Exercícios físicos e respiratórios como yoga, Kundalini e Tai Chi. Acupuntura também. Qual o nosso edital, qual o nosso material do edital que traz isso? Kaplan. Então, coloco aqui para vocês, tá? Meditação, mindfulness, sugiro também a todos vocês praticarem. Farmacoterapia, ipsilíteres, lá do DSM-5. As 3 principais opções de medicamento a serem consideradas para o tratamento desse transtorno são benzodiazepínicos, inibidores seletivos de captação de serotonina, a buspirona e a venlafaxina. Eu também vou dar uma dica para vocês. Buspirona anda aparecendo muito aí em alguns tratamentos, vamos dar uma estudada nela. Imipramina, antihistamínicos, antagonista beta-adrenérgico e propranolol. Tudo isso aqui tirado do DSM-5. Eu não vou entrar de forma aprofundada nas dosagens, né? Porque não é aqui o intuito dessa aula, isso está na sua apostila. Mas vou trazer aqui para vocês, dar um print screen, também lá do Kaplan, as dosagens iniciais e a dose diária que você pode chegar. Então, olha aí que ele coloca para nós fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, venla, enfim, vários antidepressivos inibidores e também os nossos duais.
Benzo, ele põe alprazolam, clonazepam, lorazepam. Vamos ficar com esses aí, tá certo? Então é isso. Olha só, trouxe lá do Kaplan também. Ipsilíteres, itálico, vem de lá. Embora o tratamento medicamentoso do transtorno de ansiedade generalizada seja, às vezes, considerado uma intervenção de 6 a 12 meses, alguma evidência indica que ele deve ser a longo prazo, talvez pela vida toda. Então, isso pode parecer na sua prova como uma pegadinha, você bate o martelo que, de fato, em alguns casos, é de longo prazo e talvez pela vida toda. O paciente vai te perguntar, é para o resto da vida, doutor ou doutora? Não sabemos, nós não podemos afirmar isso para o paciente, mas preste atenção neste tratamento de longo prazo para o TAG. Ainda na farmacoterapia, trouxe também do livro Transtornos Psiquiátricos Persistentes ao Tratamento, que é edital da prova, que a efetividade da associação de antidepressivos com antipsicóticos atípicos é controversa, mas pode ser uma opção em casos selecionados. Então, se isso aparecer na prova, existe uma ressalva de um livro que é edital da prova. Anticonvulsivantes como a pregabalina ainda são pouco estudados, mas podem ser uma opção para casos específicos. Está nesse livro, o Kaplan não cita, mas nós já sabemos que isto é uma realidade, a pregabalina, certo? Então, questão conceito, Psicicurso 2020. Em relação ao transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é correto afirmar. Opções farmacoterápicas de primeira linha incluem inibidores, pregabalina e venlafaxina. Fantini, pregabalina não é primeira escolha. Ok, vamos seguir. A terapia cognitivo-comportamental não é tão eficaz quanto o tratamento farmacológico do TAG. Não, ela é extremamente eficaz. É isso? Então, errado. Apesar de não exigirmos para o diagnóstico, as preocupações excessivas estão entre os sintomas mais comuns dos pacientes com TAG. Poxa, é o nosso critério A, a preocupação excessiva, expectativa apreensiva negativa e a falta de controle da rédea. Errado também. Alguns pacientes mais graves podem permanecer cronicamente sintomáticos, mas isso é errado. Não, eu falei que o TAG é um transtorno crônico. São fatores de proteção para o TAG, características temperamentais como neuroticismo e evitação de danos. Não, neuroticismo é um dos pontos das 5 Big Five da personalidade, onde o paciente tem traços negativos, né? Um indicador aí de insegurança e de falta de autoconfiança. Então, isso aqui é um preditor negativo e não de proteção, tá? E essa evitação de danos, né? Então, isso aqui está errado. Fantini, então, a é a certa? É. No Kaplan, né, no nosso antigo Kaplan e no último livro que eu citei para vocês, dos transtornos resistentes, a pregabalina, no Kaplan não é citada, ele é citado de forma superficial, mas nós sabemos que já existem estudos colocando a pregabalina como primeira escolha. Mesmo se não fosse, né, tão correta assim, entendemos que da B até E está incorreta. Então não vamos brigar com a questão. De fato, colocamos aqui propositalmente para você aprender a marcar aquela correta, mais correta, menos errada. Prova é assim, tá? Não queira que esteja tintim por tintim, certo? Bem, chego ao final da aula e indico para vocês esse filme chato, tá? Woody Allen. Aqui eu tenho um peso na consciência. Meu pai ama Woody Allen, eu não consigo assistir nenhum filme desse enjoado. Então, mas vocês têm que assistir, porque aqui vocês vão registrar e entender o que é um paciente chato com TAG, tá bom? Noiva neurótica, noiva nervosa, óbvio. Você imagina o Woody Allen fazendo um papel de um ansioso, que parece que é verdade, né? Parece que ele é assim, né? Um enjoado. Obrigado. Frase para vocês. O passado e o futuro parecem sempre melhores, o presente sempre pior. Então nós temos sempre a impressão que lá atrás era melhor, era mais bonito, era mais gostoso, saboroso, e que hoje não é assim. E que o futuro que vai vir também será melhor. Pare de viver no futuro ou no passado, viva no presente. Use do seu futuro para você se movimentar no presente e use do seu passado para aprender o que você fez lá e usar também no presente. Obrigado pelo presente, da presença de vocês. Encontro na próxima aula. Tchau!